Muito bem, então, pessoal, do 7º ano do Colégio Ferreira Viana. Tudo bem com vocês? Então, pessoal, hoje nós vamos estudar um pouquinho do Império Carolíngio, tá bem? Bom, antes de tudo, antes de começarmos aqui, né, gostaria de saudar vocês, saber se vocês estão bem aí nas suas casas, se está tudo certo com vocês, e dizer que, né, estou com saudade das nossas aulas, tá bem, gente? Saudade de vocês, da nossa escola, do ambiente, né, escolar de um modo geral, tá, pessoal? Então, vocês devem ter assistido a primeira videoaula gravada, onde eu fiz uma revisão, tá, sobre as invasões bárbaras. Este assunto aqui que nós vamos estudar hoje também é uma revisão, tá? Por quê? Porque ele é continuidade daquilo que nós estudamos ali, tá? Então, a gente já tinha visto esse assunto em sala de aula, estava começando a ver ele em sala de aula, eu tinha passado um vídeo, vocês vão lembrar daquela aula que eu levei, e aí não deu para escutar, porque estava muito barulho na rua, aí eu tive que levar uma caixinha de som na outra aula, lembram? E aí não deu para ver todo. Então, este é o assunto onde a gente parou ali, tá? Que é o Império Carolíngio. Nós temos que chegar aonde, propriamente? Nós temos que chegar no feudalismo, tá? Só que para chegar no feudalismo, é importante a gente saber como é que a Europa cai no feudalismo. Há todo um processo histórico, lento, que vai ocasionar, né, o surgimento desse novo sistema, que é um sistema porque ele envolve a política, ele envolve a religião, ele envolve a economia, ele envolve, né, a cultura. Então, ou seja, não é uma coisa assim que tu sai lá de Roma e cai no feudalismo. Tá? Então tem as invasões bárbaras, a gente já estudou, a gente viu que é todo um processo, né, de convivência com outros povos, com outras culturas, e desta convivência com os povos, com outras culturas, tu vai chegar nesse cenário diverso, né, que é esse momento que nós estamos estudando aqui. Por que é esse momento diverso? Porque, como vocês viram, vários povos, várias etnias diferentes foram incorporadas dentro do Império Romano. E isso gerou uma crise, por exemplo, identitária em relação ao quem era o romano agora. Uma vez que já existiam povos diferentes vivendo sob o domínio do Império Romano. O Império Romano cresceu demais, saiu da Península Itálica. Então, ou seja, isso já é um problema para os romanos na época. Em paralelo a isso, tu tens o quê? Né? Tu tens o caso das invasões, ou seja, de outros povos do Império Romano e que queriam viver dentro do Império. E que atacavam o Império Romano, por vezes atacavam, por outras vezes tentavam entrar de maneira mais pacífica. Tu tens um Império Romano que é cambaleante sobre o aspecto político, ou seja, né, já não conseguia manter uma unidade, tinha muitos problemas ativos, e uma série de invasões, né, de guerras com povos vindo de fora, faz com que o Império Romano, não somente isso, né, mas todos esses fatores somados venha a cair, né, venha a ruir, encontrar o seu fim. Bom, quando cai o Império Romano, o que vai acontecer? O que vai surgir? Bom, a Europa agora passa a ser habitada por essas tribos, né, que agora vão ser que vai existir de movimentação cultural ali dentro. Por quê? Porque naturalmente vai haver um retrocesso, né, da vida para o campo. Enquanto que, né, o Império Romano, por exemplo, ele se caracterizava por cidades, né, que eram centralizadas, ou seja, tinha o poder político centralizado nas cidades, estradas, redes de distribuição, ou seja, um mundo, né, onde as coisas se comunicavam. O Império Romano se estendia por quase tudo que a gente conhece de Europa e mais o Oriente.
e mais o norte da África. Então, tu imagina que existia uma unidade, né, entre o império. O que vai acontecer? Unidade no sentido, né, de uma centralização política, de uma centralização, por exemplo, da cultura, né, porque os romanos se espalharam, então esses caras tinham um modo de vida muito parecido. Só que agora, não tendo mais a instituição império, o que vai acontecer? Né, esses povos que agora passam a dominar o cenário, eles vão impor, né, o seu estilo de vida. E qual é o estilo de vida desses povos bárbaros? É um estilo de vida rural, do campo. Né? Não precisa da cidade. Então o que vai acontecer? Tu vai deixar de ter essa troca cultural, comercial, porque os caras, eles por si só se bastam, entende? Então a gente está aqui, tem a terra, a gente planta, acabou e deu. E esse sistema vai fazer com que, né, a Europa regrida, que uma vez que agora a Europa passa a estar sob o domínio, boa parte da região que a gente chama ali da Gália, né, que seria um pedaço da França, da Alemanha e tal, está dominada por esses povos. Né? Então esses povos aí têm por essas características. O que vai acontecer aqui, então, além disso? Assim, né? Esses, como nós vimos na aula anterior, muitos destes povos não eram cristãos. Tá? Então eles não tinham assim, uma característica de serem, entre aspas, por favor, não vai me confundir, tá? Civilizados, ou seja, eles eram bárbaros. Então, bárbaro significa aquilo que nós vimos lá na outra aula, ou seja, eles chamava-se de bárbaro aquele cara que não tinha a minha cultura. Então, né, para os ocidentais cristianizados, aqueles caras eram, né, os estranhos, os demônios da coisa. Os caras não acreditavam nem em Deus, ou seja, pelo menos no mesmo Deus que eu acreditava, que era hegemônico ali no mundo ocidental. Então isso era uma questão muito difícil para a época. Só que um deles, né, o primeiro cara a fundar aí o Império Carolíngio, chamado de Clovis, ele vai se, né, converter ao cristianismo. Porque esses povos francos, eles estavam ali na região da Gália. Né? E nessa região, você ficou conhecido como todos os povos germânicos. Tá? Então, eram os povos que viviam ali. E o que vai acontecer? Vai acontecer uma união deles. Então, tinha clãs, né? Clãs eram famílias, algumas diferenças entre elas, principalmente no sentido de origens, né? O próprio Clovis, ele era da dinastia dos Merovingios, de uma família, né, de um avô que se chamava Meroveu, então, portanto, os descendentes deles ficaram conhecidos como Merovingios e tal. Então, eram mais ou menos assim, eram clãs, né, familiares e tal. O que vai acontecer? O Clovis, ele vai unificar esses clãs. Né, ou seja, vai juntar todos esses clãs que viviam naquela região, vai se, né, proclamar rei, e a partir disso tu começa a ter, né, um início de uma civilização, que vai se impor como um império, porque vai começar o quê? A conquistar outras terras, vai começar a se expandir, vai começar a se espalhar. E ao começar a fazer isso, ou seja, começa a incorporar maior poder, né, para o teu território, né, para o teu império. Então, uma das coisas importantes que o Clovis vai fazer, além de se converter ao cristianismo, é fazer uma aliança com a Igreja Católica. Tá? Por quê? Cara, a Igreja Católica era aquilo que tinha de mais forte neste período. Pensar que, por exemplo, o que dava unidade antes no Império Romano era justamente a figura do império, do imperador, a instituição, o Estado. Agora, não tem mais essa instituição Estado, não tem mais, não existe mais o Estado. Mas o que existe? Existe a Igreja Católica, que representa a lei de Deus. Então, ou seja, é nesse sentido que tu começas a ter, então, uma unidade, que é a única coisa que
que vai dar um sentido de unificação dentro da Idade Média, é justamente a Igreja Católica, né, que é ela que vai dar esse sentido aí. Então, quando o Clovis faz, né, essa aliança, a Igreja vê isso com bons olhos, porque o cara ele já era um rei, né, já era um cara que tinha um domínio sobre um território, e, né, isso parecia para a Igreja uma coisa boa, se aliar a ele, uma vez que ele tinha um projeto de expansão, e à medida que ele expandia sobre os outros povos que viviam na região, ele também trazia, né, a conversão desses povos, ou seja, a Igreja Católica cresceria também na figura, né, destes reis agora ex-bárbaros, né? Bom, o rei Franco, então, Clovis, procurou consolidar o seu poder distribuindo terras ao clero e à aristocracia de guerreiros. Então isso é aí que a gente encontra, tá, a origem do feudalismo. Por quê? Eles tinham como uma política né, de crescimento da terra, por exemplo, eles iam crescendo, conquistando, expandindo. Mas como é que tu dá conta de um território tão grande? Como é que tu administra um território tão grande? Uma das coisas que a gente viu que fez com que, por exemplo, o Império Romano tivesse sérios problemas, uma das causas do fim do Império Romano, foi o fato da grande extensão de terra, né, do quanto era difícil administrar o Império Romano. No Império Carolíngio, por exemplo, o Clovis ele começou a distribuir, ele pegou os caras que eram as pessoas, segundo ele, mais importantes ali, né, as pessoas do clero, a aristocracia, os guerreiros, e ele começou a dar terras. Só isso aqui é teu, isso aqui é teu, é teu entre aspas, né? Isso aqui tu administra, isso aqui tu administra, tal. E aí, com isso, ou seja, ele foi fragmentando o poder dele. Né? Ou seja, ele passava a responsabilidade de administrar o território para outros, ele terceirizava a administração do território. Tá? E isso, de alguma maneira, ao mesmo tempo, né, que ele era o rei e tal, ele tinha uma série de pessoas que estavam dependentes dele, mas nos seus territórios individuais tu fortalecia o poder daquele cara que recebia a terra ali. Então, né, depois disso aqui, então, do Clovis, tu tens uma série de outros governantes, tá, que até chegar, por exemplo, no Carlos Magno, que vai ser o maior de todos. Tá? Então, depois do Clovis, tu tem o Carlos Martel, Pipino o Breve, que é o pai do Carlos Magno, e Luís o Piedoso, que é o filho do Carlos Magno. E todos eles aqui, mesmo que tendo pouco tempo no governo, no caso do Pipino Breve, eles contribuíram de alguma forma na expansão e na consolidação do Império Carolíngio, enfrentando povos. Nessa época aí, a Europa Ocidental aqui, ela sofria muito com as invasões, por exemplo, dos árabes. Os árabes já estavam na Espanha, né, e eles estavam entrando. Então todos esses caras, esses reis aqui do Império Carolíngio, foram importantes, né, para segurar as invasões, principalmente dos árabes que estavam ali prontos para entrar dentro da Europa. O Carlos Magno, né, ele consolida então a aliança entre a Igreja Católica e o Reino Franco. Ou seja, a Igreja Católica, né, vai coroar o Carlos Magno, porque é no período do Carlos Magno que tem a maior expansão do território. Ou seja, ele continua na política de expansão dele, né, iniciada lá pelo Clovis, mas ele continua expandindo. Então ele toma, agora a gente vai ver um mapa, a gente vai ver o tamanho que era o Império Carolíngio. Só que ele expande, só que aí, bom, ele faz uma outra aliança de proteção da igreja, passa a proteger a igreja. E aí, né, o que acontece? A igreja concede a ele um título, né, de imperador. Então, ele agora, por exemplo, o mundo ocidental, né, a Europa Ocidental, voltava a ser um império.
nos moldes do Império Romano. Tá? Ou seja, seria uma tentativa de restaurar o Império Romano. Tanto é que vem o nome aí. Só que ao lado do Império Romano vem o germânico, porque agora quem estava no poder eram os povos germânicos, de origem germânica e não latina. Tá bem? Então, o governo do Carlos Magno, o termo Renascimento Carolíngio, se refere justamente ao fato do grande crescimento que se teve na cultura. Tá bem? Como assim? Mas eu sempre ouvi falar que a Idade Média é a Idade das Trevas, a Idade das Sombras, é a idade que é aquela coisa obscura que ninguém lia, ninguém produzia nada. De certa forma, isso é um pouco como a gente ficou conhecendo. Mas, de alguma maneira ou de outra, nós tivemos, com a civilização, né, ocidental, muitas coisas sendo produzidas durante a Idade Média. Chamar de Idade Média das Trevas é uma coisa que já não se chama mais, né, porque é uma coisa muito da época lá, do Renascimento. Mas, neste período, então, o que acontece? O Carlos Magno ele começa a investir, porque o Carlos Magno é um cara forjado, assim, né? Um cara que foi feito na guerra. Então ele não tinha cultura erudita, ele não sabia ler, ele era um guerreiro, que se transformou rei. Só que, por exemplo, ele tinha uma admiração muito grande pelas artes, né, pela cultura, e ele fez questão de se alfabetizar, de aprender, para ele ser uma espécie de um rei culto. E ele começa, então, a criar escolas no palácio, incentivar a leitura, montar biblioteca, né, pinturas e tal. Então, tu tens, por parte, né, do imperador, um incentivo para, né, a propagação da cultura. Então, estimula as atividades intelectuais nos mosteiros, né, os monges copistas, que eram os caras que escreviam. Por exemplo, né, um monge copista estudou isso aí no ano passado no Egito, que eram os escribas, vocês vão lembrar. Os caras ficavam copiando. Por quê? A maioria das pessoas não sabia ler, nem escrever. Então, se eu quisesse um livro, por exemplo, né, se eu quisesse um livro, o que eu tinha que fazer? Eu não ia, né, eu quero um livro. Eu não ia lá na livraria e comprava o livro. Eu não tinha livraria, não existia. Então o que eu tinha que fazer? Eu tinha que encomendar esse livro para um mosteiro, né, que é o lugar onde os padres estudavam, se formavam e tal. Então, e tinha alguns monges, que eram chamados de monges copistas. Então, esses caras que encomendavam o livro, os caras passavam, praticamente copiavam o livro, praticamente não, eles copiavam o livro inteiro para ti. Então, demorava muito tempo para um livro ser feito, e além disso, de demorar muito tempo, era muito caro encomendar. Por isso que os livros eram uma coisa que somente os ricos tinham. Tá bem? E além disso, um estímulo à produtividade agrícola e às práticas mercantis, expansão militar. Então, né, tu vê que a dinâmica do Carlos Magno, ela é muito interessante. Ele não era só um cara bruto, como eu disse, ele era um rei que tinha uma visão muito interessante de sociedade. Ou seja, ele investiu em cultura, ele investiu em aumento de produção da agricultura, né, em práticas também de transportar produtos, trazer de outro lado, de outros lugares, e expandir militarmente o seu domínio também. Bom, depois do Carlos Magno, a gente tem o Luís o Piedoso, tá? Que é o filho dele, que vai fracassar em manter a unidade do Império, que é dividido em 3 partes, tá? Dividido pelos seus filhos em 3 partes. Então, o que vai acontecer? Isso é no chamado Tratado de Verdun. Olha só. Então, em paralelo a isso, tem, né, novas ondas de invasões, ainda os mouros, os árabes, os magiares e os vikings. Então, tem uma série ainda de povos que estão tentando entrar dentro da Europa. Isso aqui que vocês estão vendo, vamos ver se vai funcionar a canetinha. A canetinha não tá me ajudando hoje. Bom, então aqui nós temos um mapa, tá?
que mostra a Europa de Carlos Magno. Então, aí de 768 a 814, nós vamos ter, então, aí este cenário, tá? Na Europa. Gente, isso seria interessante, aqui não dá para fazer agora, né? Mas seria interessante a gente pegar para ver e botar o mapa da Europa do lado atual, porque isso aqui pega muitos países: Portugal, Espanha, França, Alemanha, Itália, Suíça, República Tcheca, e vai Hungria, acho que um pedaço da Romênia. Pegam muitos países aqui, tá? Neste mapa que vocês estão vendo aqui. Então, gente, aqui, ó, esse é o cenário, ou seja, em laranjinha, tá? Como o Carlos Magno pegou a Europa, como ele encontrou, o que ele herdou ali, né, dos seus ancestrais. Em amarelo, as conquistas, ou seja, aquilo que ele conquistou, que ele avançou, conquistou militarmente. Em verde, neste tom de verde aqui, que diz estados tributários, são conquistas entre aspas, assim, sabe? Os povos que ali viviam aceitam estar sob domínio, né? Mas não cedem o seu, eu diria assim, o seu poder. Ou seja, tu continua tendo um rei, um chefe que administra, mas nessa região, né, esse chefe está condicionado, ele é um aliado do Carlos Magno. Chama-se de estado tributário, que esses estados tinham que pagar para se manter vinculados, né, ao imperador Carlos Magno. Tu tens aqui a área de influência carolíngia, né, que é esta areazinha aqui, ou seja, é uma área em que eles têm um forte poder de influir. E neste verdinho, outro aqui, tu tens os domínios do Império Bizantino. Então, só para você ter uma ideia, isso aqui, né, este tamanho de império, e aqui no clarim, que eu esqueci, são os estados da igreja, ou seja, aqui o Carlos Magno não mandava, era território da igreja. Então, se você ter uma ideia, tá, administrar tudo isso, cara, como é que tu tomava conta disso? Uma pessoa, um imperador. O sistema era o que eu tinha falado para vocês, de distribuição de terras. Então, você tinha que distribuir a terra. E é dentro desse sistema que vai acontecer aí que o Luís não vai conseguir administrar e vai ter que passar para os seus filhos. Então, os 3 filhos do Luís Piedoso, né, seria basicamente assim: pega uma régua e passa de ponta a ponta em toda essa parte colorida. Os netos do Carlos Magno, no caso, passam a ser responsáveis pelas terras. Só que eles vão fazendo o quê? Eles vão dividindo as terras. Porque mesmo assim, dividindo em 3, era muita terra para administrar, impossível de administrar tudo. Então tu passava para outro, que passava para outro, que passava para outro, e assim sucessivamente. Então, com isso, né, tu vais ter então a origem e a formação do feudalismo. Tá bem? Mas aí, a origem e a formação do feudalismo, né, é um assunto que nós vamos discutir e aprender um pouquinho mais na próxima aula. E nas quintas-feiras eu estarei lá disponível para tirar as dúvidas com vocês, tá, gente? Espero que também tenham gostado aí das nossas aulas. É um esforço bem grande, muito grande, que nós todos os professores estamos fazendo para conseguir levar para vocês aí, né, ensino. É difícil, mas nós estamos aqui nos reinventando, aprendendo coisas novas, e eu tenho certeza que vocês também estão, né, se reinventando enquanto alunos também, né, dando um outro significado, um outro sentido para o Facebook. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Fiquem todos com Deus aí. Um forte abraço, gente. Tchau, tchau.